o devedor, né? De quem nós somos credores, a dívida de quem nós somos credores. Então, o que a gente tem que fazer? Da mesma forma que nós fazemos com os outros cheques, devemos protestar aquele cheque e o emitente, a pessoa que realmente passou o cheque, o correntista, vai ter que correr atrás para reaver o próprio crédito. Essa é a única forma que nós temos. Tá. Temos uma outra pergunta aqui do pessoal da Jaguar Autopeças, né? Ela colocou aqui, eu acho que você já respondeu, doutora, mas vale a pena porque tem muita gente chegando atrasado aqui, né? Então, tem um cheque devolvido pela linha 11 e 21. O que posso fazer? Né? O mesmo cheque devolvido pela linha 11 e 21. Então, isso caracteriza, né, a própria fraude, isso caracteriza a má-fé do devedor. Por quê? Porque esse cheque voltou sem fundo e antes que ele pudesse ser reapresentado para voltar pela segunda vez sem fundo, a pessoa foi lá e sustou o cheque desmotivadamente. O que eu posso fazer para reaver o meu crédito? Sem dúvida, protestá-lo. Esse é o primeiro passo, nós ainda estamos no primeiro passo. Sem dúvida, eu tenho que protestar esse cheque para quê? Para que essa pessoa tenha, esse devedor tenha o crédito dele abalado. Tá. Uma outra pergunta aqui da Acácia Autopeças de Sumaré, São Paulo, né? No caso de nota promissória, o que é a melhor maneira de poder receber esse dinheiro, né? Será que é em pequenas causas, em juízo? Qual que é a melhor maneira de executar isso? Olha, nós vamos colocar aqui o segundo passo, todos os passos de formas de recuperação de crédito. Algumas notas promissórias, desde que eu tenha a certeza do endereço do devedor, também podem sim ser protestadas, porque a nota promissória é um título de crédito também, assim como o cheque, assim como a duplicata. É meio complicado a gente trabalhar hoje em dia com nota promissória, mas muitas pessoas ainda trabalham. Nós vamos ver agora, adiantando um pouquinho, seguindo um pouquinho, o que a gente pode fazer judicialmente. Lembrando que pessoas jurídicas não podem se utilizar do juizado especial civil, que é o pequenas causas, como autores, para dar entrada em ação. Só pessoa física que pode, tá bom? Uma outra dúvida referente à resposta que você deu, doutora, a respeito da questão de cheque de terceiros, né? Então o pessoal da Autopeça Santa Luzia, lá de Teresina, Piauí, diz assim, ó, eles não entenderam, no cheque de terceiros o protesto é realmente para o dono do cheque? E se ele for roubado, né? Se foi roubado esse cheque, como é que faz? Infelizmente, se ele foi roubado, vai ter que ser feito um BO, isso vai ter que ser apurado mediante inquérito policial mesmo. Isso é estelionato, é fraude, é furto, seja lá o que for. Mas eu que recebi aquele cheque, a única coisa que eu posso fazer com aquele cheque em mãos é ir contra a pessoa que emitiu aquele cheque, que é o correntista daquela conta que passou o cheque. Eu não posso, com aquele título, ir contra a pessoa que me passou. O que eu poderia fazer seria abandonar aquele título de crédito, deixar ele de lado e tentar cobrar a pessoa que, de fato, é o meu devedor, através do orçamento, da ordem de serviço, mas eu não recomendo, porque um documento como um título de crédito é um documento de maior peso do que um orçamento ou uma ordem de serviço. Tá. Tenho mais uma dúvida aqui, né? O pessoal da Tupi Autopeças, lá de Rolim de Moura, se o cheque for nominado a uma pessoa, né, a outra pessoa pode protestar o mesmo? Ou seja, o cheque é nominal, uma outra pessoa pode fazer esse protesto? Se esse cheque for endossado pela pessoa para quem ele foi, ele está nominal a uma pessoa. Aquela pessoa endossa o cheque, se for uma empresa tem que endossar e carimbar com o CNPJ, se for uma pessoa física tem que endossar e colocar o RG, e esse cheque foi passado para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa, comprovando que aquele crédito é dela, pode sim protestar o cheque. Tudo bem? Então, continuando, posso continuar, Jason? Tem mais perguntas? Eu sei que esse assunto gera muitas dúvidas, mas vamos continuar que eu acredito que algumas dúvidas vão ser esclarecidas aqui. Vamos lá. O protesto de um título para o credor, como eu falei anteriormente, não possui custo. Antigamente, eu tinha que pagar uma porcentagem com relação àquele título de crédito para poder protestá-lo. Hoje em dia, não. Eu, credor, posso ir ao cartório e protestar os títulos sem ter que pagar nada por isso. Quem paga? O devedor, no momento em que ele for resgatar a dívida,
no momento em que ele for resgatar a dívida no cartório de protestos, ele vai pagar essa taxa. Isso gera uma dificuldade. Qual é essa dificuldade? Quando eu tenho um título caduco, né, um cheque prescrito, o que acontece? O cartório ele não aceita protestar aquele título sem que o banco forneça uma carta dando o endereço correto daquele correntista. Só que os bancos, a partir do momento que eu tenho um cheque que voltou sem pagamento, os bancos são obrigados por lei a fornecer o endereço desse correntista inadimplente. Então, com esse endereço, eu posso ir ao cartório e protestá-lo. Se o cheque não estiver prescrito, não estiver caduco, ele pode ser protestado a qualquer tempo com o endereço que eu tenho ali no meu banco de dados, no meu cadastro daquele devedor. Tudo bem? Continuando. Para quitação, os títulos terão seus valores atualizados com juros de 1% ao mês ou 12% ao ano. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu sou advogada. Então, legalmente, os juros legais são de 12% ao ano e a correção monetária de uma tabela fornecida pelo Tribunal de Justiça que faz toda essa atualização monetária. É claro que ali no comércio, se o devedor aceitar em pagar e eu quiser cobrar dele uma multa e ele aceitar em pagar uma multa de 10%, extrajudicialmente, sim, eu posso cobrar uma multa por aquele título devolvido. Vamos lá? Vamos passar para o segundo passo? Tem mais alguma dúvida, Jason? Tem só mais uma pergunta aqui bem interessante do Rockman, lá do Pires do Rio, Goiânia. Pela lei, ele é obrigado a pegar um cheque à vista de qualquer cliente? Não, olha só, o título, a gente tem isso na cabeça, né, de que eu sou obrigado a aceitar cheque. Eu, estabelecimento comercial, sou obrigado a aceitar cheque, quando a gente colocando aqui o Código de Defesa do Consumidor, se eu não tiver escrito em local visível para todos que adentrarem ao meu estabelecimento que aquele estabelecimento não aceita cheque. Se eu tiver escrito ali, afixado na parede mesmo, não aceitamos cheques, nós não somos obrigados a aceitar cheques. Tudo bem? Agora, se não tiver escrito isso, o que aconteceu? Eu induzi aquele consumidor a erro. Então, no momento de pagar, ele vai falar, olha, eu só tenho cheque para pagar e eu vou ser obrigado a aceitar aquele cheque. Tudo bem? Mais uma pergunta aqui, ó. Pessoal lá da Autopeça Santa Luzia, onde que eles podem encontrar essa tabela que você acabou de falar a respeito das alíneas bancárias? Exatamente. Sim, essas alíneas bancárias, elas são fornecidas pelo próprio banco. Normalmente os bancos têm essa tabela de alíneas bancárias, mas é muito mais fácil hoje em dia nós procurarmos na internet. Se colocarmos lá no Google alíneas bancárias de devolução de cheques, com certeza vão achar essa tabela com todas as alíneas e o que são, né, a explicação de cada uma delas. Tá. O cheque ou duplicata, doutora Alessandra, que já passou dos 5 anos, eles podem voltar a protestar esse cheque ou essa duplicata? Sim, o cheque, pela lei, o título de crédito, ele é passível de protesto a qualquer tempo. Inclusive, se eu já protestei aquele título, ele não foi pago, passados os 5 anos, aquele protesto saiu. Pela lei, eu posso protestar de novo? Sim, eu posso protestar de novo até aquele cliente ter o interesse de vir resgatá-lo de mim. Existem controvérsias, existem opiniões contrárias no nosso judiciário, mas a lei é clara e diz que sim, isso é possível. O pessoal lá da Centrocar, né, de Recife, Pernambuco, eles estão perguntando se a cobrança via boleto bancário e também aquela nota promissória, qual que é a diferença e se elas têm a mesma autonomia? Olha, o boleto bancário, ele só é feito, só o banco pode cobrar através de boleto bancário. E o banco tem a autonomia de protestar esses boletos bancários, mesmo sem ter a nota fiscal com o recibo de entrega do produto, com o recibo de entrega da mercadoria. Mas só o banco tem essa autonomia, eu não tenho.
Para a empresa reparadora, para a oficina poder protestar um título dessa natureza, ela tem que fazer uma duplicata. Essa duplicata ela é gerada daquela fatura, com o número daquela fatura. Ela tem que ter uma relação com aquela fatura, que tem, por sua vez, a relação com a nota fiscal. Assim, eu gero a duplicata, eu pego a nota fiscal, eu pego o recibo de aceite ou a entrega da mercadoria, no nosso caso, a própria assinatura